Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para meditar em Números capítulo 23 junto comigo. Como você está? Espero que você esteja bem. Que Deus visite você nesse dia e que a boa mão do Senhor te coloque de pé em nome de Jesus e te dê força para fazer tudo que está diante de você. No capítulo 23, caso você não tenha lido, eu te conto. Caso você não tenha ouvido o áudio da leitura, eu vou fazer de maneira bem breve para você uma explicação do capítulo. Esse capítulo vai falar a respeito ainda de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar a Israel. Sim, todo o povo estava ali, muito próximo da localização de Balaque, e ele estava com medo. Então ele contratou Balaão, um profeta, que era conhecido pelo fato de que aquilo que ele falasse, aquilo que ele profetizasse, tinha poder, tinha peso. E uma vez que Balaque queria vencer os exércitos de Israel e não ser lambido da terra, como foram os outros 3 povos, então ele chama esse profeta para amaldiçoar. O que nós vamos ver no capítulo 23 é que por 3 vezes Balaão vai dizer para Balaque: faça aqui 7 altares, coloque 7 disso, coloque 7 daquilo, coloque aqui os animais, né, 7 novilho, carneiro, e vamos oferecer esse sacrifício. E então eu vou ali buscar o que falar a respeito de Israel. Ele faz isso por 3 vezes nesse capítulo. 3 altares são postos em lugares diferentes para que Balaão visse uma porção de Israel. E por que é feito dessa maneira? Porque todas as vezes que Balaão quer abrir a boca para falar alguma coisa ruim sobre Israel, o Senhor coloca na boca dele palavras que são palavras de bênção. Isso é interessante, porque Balaão não temia o Senhor. A gente vê aqui ele falando as palavras que Deus quer que ele fale, mas se você vai olhar a palavra de Deus como um todo, você vê que na verdade ele não temia a Deus. Lá, eu vou dar para você alguns textos, combinado? Eu vou ler para você aqui. Em 2 Pedro, capítulo 2, lá no versículo 15, fala assim, ó. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Então aqui Pedro está comparando o caminho de Balaão com o desvio, com aquilo que é errado, com aquilo que não é o caminho do Senhor. E o versículo 16 ainda completa: mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Ele estava no pecado, ele foi repreendido como um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Sim, Pedro faz referência ao que nós havíamos lido anteriormente, lá em Números capítulo 22, em que ele foi repreendido pela mula. Então, aqui Pedro diz que o caminho de Balaão não é um caminho certo. Judas capítulo 1, lá no verso 11 fala: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Então aqui, mais uma vez, a primeira revolta de Corá é uma referência a Números 16 que a gente já meditou. E aqui, o erro de Balaão está sendo relacionado ao mesmo caminho de Caim, que foi o caminho do quê, gente? O caminho da desobediência, da insubordinação, da falta do temor a Deus, do fazer as coisas pela força do seu próprio braço. Então Judas vai repreender dizendo, não, o caminho de Balaão era um caminho de erro. E para finalizar, Apocalipse 2, versículo 14, vai dizer assim:
Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Então, a doutrina de Balaão, se a gente coloca um texto da palavra junto com o outro, a gente vai ver lá em Pedro que o caminho de Balaão era o quê, gente? Era amar o pagamento pela injustiça, era fazer aquilo que era errado em troca de um pagamento. Claro que nós vamos ver nesse próprio capítulo que as palavras que ele vai falar mostram que por mais que ele até quisesse amaldiçoar Israel, ele não pôde, porque Deus não permitiu. O versículo 8 do capítulo 23 fala assim, ó: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ou seja, ele foi diante da presença de Deus e Deus, queridos, Deus faz o improvável. Você e eu, a gente pensaria assim, não, se tem 3 textos lá no Novo Testamento dizendo que o caminho de Balaão era um caminho errado, então eu tenho certeza que Deus não ia falar com esse homem. Pois é, Deus, contra todas as nossas perspectivas humanas, Deus, ele realmente vai e fala com ele sim, e coloca palavras de bênção na boca dele. Ele vai dizer, não, você vai abençoar o meu povo, inclusive glorificando ao Senhor, dizendo, olha, Deus é maior, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Se Deus não amaldiçoou, eu não posso, não tenho o que fazer. Ou seja, ele coloca Deus no devido lugar, que é acima dele. Inclusive, versículo 19, ele vai falar de Deus, ele vai revelar de Deus, um versículo que a gente gosta muito de falar, né? No versículo 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Esse é um dos versículos mais lindos, né? Deus coloca essa palavra na boca de Balaão, dizendo, olha, não compare Deus ao homem. O homem peca, o homem volta atrás da sua palavra, o homem é injusto, o homem só tem um ponto de vista e julga o todo pela parte. Deus não é assim. Então, aqui Balaão vai afirmar uma verdade a respeito do Deus de Israel. Se ele abençoou Israel, ninguém pode amaldiçoar. O único que traz maldição sobre Israel é o próprio povo. Eles pecam, saem da vontade de Deus e atraem juízo. Mas, se eles andarem na presença de Deus, não vai ter o que fazer. E aí, é um outro versículo que nós conhecemos muito, que é o 23, que fala, contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Porque o que vai se dizer é que coisas tem feito Deus. Ou seja, o próprio Balaão vai dizer, olha, não há o que eu possa fazer. Se eles estiverem na presença de Deus, nada do que eu tenho para fazer contra eles vai funcionar. Não importa o quanto você me pague. Mas o capítulo termina com eles indo fazer o 3º altar, porque realmente Balaque tem esperança de que Balaão veja uma outra porção de Israel e ali amaldiçoe. Bem, este é o assunto do capítulo. E se eu fosse aplicar ele para as nossas vidas, eu fico pensando, queridos, que apesar de ter saído da boca de Balaão, um profeta que não temia a Deus, essas palavras não são de Balaão, essas palavras são do Senhor. E realmente aquele que Deus abençoou. O inimigo não pode amaldiçoar, a menos que a gente dê para ele a autoridade disso, que era o que acontecia com o povo. Todas as vezes que o povo saía da presença do Senhor por causa de murmuração, desobediência, dura serviço, todas as vezes que o povo ficava com o coração duro, eles mesmos atraíam juízo sobre eles. Eles davam, vamos dizer assim, a sua autoridade de serem abençoados embora. E eu penso que eu aplicaria para nós essa palavra, sabe? Jesus Cristo nos deu toda a autoridade nos foi dada. Ele conquistou na cruz, através do seu sangue, da morte, da entrega total da sua vida por nós. Nosso lugar era naquela cruz, ele morreu por nós. Para quê? Para nos dar livre acesso ao Pai. Então nós temos uma bênção.
nós temos uma bênção. Nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com o Senhor. E o que isso significa de fato? Porque às vezes a gente pensa em regiões celestiais, parece um negócio muito não palpável. Significa que eu e você, nós podemos orar. Eu e você, nós temos autoridade. Eu e você, nós podemos abrir a nossa boca para declarar, não como Balaão, que estava recebendo dinheiro para fazer isso, mas nós podemos abrir a nossa boca para declarar a verdade da palavra de Deus sobre qualquer situação. Então, nós podemos parar de carregar um fardo, porque nós vamos perdoar alguém que nos magoou. Nós podemos nós podemos pedir perdão por algo que fica, atazanando a nossa cabeça, que sabemos que é errado. Nós podemos nos consertar com o nosso próximo se estamos com um problema. Nós podemos, enfim, buscar a palavra do Senhor diariamente para se encher da verdade e não permitir que a mentira tome a nossa mente. Você e eu, nós temos que cuidar da nossa cabeça, porque se o inimigo conseguir dirigir os nossos pensamentos, ele vai dirigir os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Então, queridos, eu finalizo essa meditação dizendo: vamos nos manter debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque a bênção dele já nos foi dada em Cristo Jesus. Vamos realmente exercer a autoridade que foi conquistada. Não vamos pelo caminho de Balaão. Não vamos tentar amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não é verdade? Os nossos filhos são bênção, então você abençoe os teus filhos. O teu marido é bênção, abençoe os teus filhos. Ainda que de repente muitas vezes você com os seus olhos físicos veja coisas que você não concorda, que você sabe que Deus não concorda, da tua boca tem que sair bênção. Vamos abençoar, porque Deus, como o próprio Senhor disse, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se a palavra de Deus, por exemplo, diz que o nosso esposo é abençoado pelo nosso bom proceder, pela vida de uma mulher que busca o Senhor, ele não vai mentir. Isso não é mentira. Se ele falou, é verdade. Então, a gente vai continuar buscando a Deus e fazendo a nossa parte. Entende? Esse capítulo, embora fale de um profeta que, na verdade, não temia a Deus, do meu ponto de vista, pelo menos, fala também de nós e mantemos nosso coração exatamente no lugar certo. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se você está debaixo da sombra, se você está atrás do escudo que é a palavra de Deus, se você está protegido no Senhor, o Senhor estará com você no meio das batalhas que você tem que travar todos os dias. Você não está sozinho. Ok? Vamos parar por aqui? Deus abençoe muito você e até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!